Saudações, ouvinte! Eu me chamo Evelyn Fardim e trago aos vossos ouvidos a leitura e reflexão das cartas de Sêneca a seu amigo Lucílio. Sem mais delongas, as expresso. Livro 1, Carta 2. Tanto aquilo que me escreves como o que ouço dizer de ti fazem-me ter boas esperanças a teu respeito. Não viajas continuamente e nem te deixes agitar por constantes deslocações. Um semelhante deambular é indício de uma alma doente. Eu, de fato, entendo que o primeiro sinal de um espírito bem formado consiste em ser capaz de parar e de coabitar consigo mesmo. Toma, porém, atenção. Não vá essa tua leitura de inúmeros autores e de volumes de toda a espécie arrastar algo de indecisão e de instabilidade. Importa que te fixes em determinados pensadores, que te nutras das suas ideias, se na verdade queres que alguma coisa permaneça definitivamente no teu espírito. Estar em todo lado é o mesmo que não estar em parte alguma. Ora, a quem passa a vida em viagens acontece ter muitos conhecimentos fortuitos, mas nenhum amigo verdadeiro. O mesmo sucede logicamente àqueles que não se aplicam intimamente ao estudo de um pensador, mas sim percorrem todos de passagem e a correr. Um alimento que mal é ingerido, imediatamente é devolvido. Não aproveita nem dá força ao corpo. Igualmente, nada prejudica tanto a saúde como a frequente mudança de medicamentos. Uma ferida não cicatriza quando se lhe aplicam tentativamente diversos remédios. Uma planta nunca se robustece se continuamente a mudamos de lugar. Nada, enfim, por muito útil, conserva a utilidade em contínua mudança. Demasiada abundância de livros é fonte de dispersão. Assim como não poderás ler tudo quanto possuis, contenta-te em possuir apenas o que possas ler. Dirás tu, mas sinto vontade de folhear ora este livro, ora aquele. Provar muita coisa é sintoma de estômago embotado. Quando são muitos e variados os pratos, só fazem mal em vez de alimentar. Lê, portanto, constantemente autores de confiança, e quando sentires vontade de passar a outros, regressa aos primeiros. Reflete todos os dias em qualquer texto que te auxilie a encarar a indigência, a morte ou qualquer outra calamidade. Quando tiveres percorrido diversos textos, escolhe um passo que alimente a tua meditação durante o dia. É isso que eu mesmo faço. De muita coisa que li, retenho uma certa máxima. A minha máxima de hoje encontrei-a em Epicuro. É um hábito percorrer os acampamentos alheios, não como desertor, mas sim como batedor. Diz ele, é um bem desejável conservar a alegria em plena pobreza. E com razão, pois se há alegria não pode haver pobreza. Não é pobre quem tem pouco, mas sim quem deseja mais. Que importa o que temos no cofre ou nos celeiros, quantas cabeças de gado ou quanto capital a juros, se fizermos as contas não ao que possuímos, mas ao que queremos possuir. Queres saber qual é a justa medida das riquezas? Primeiro, aquilo que é necessário. Segundo, aquilo que é suficiente. Fique forte e fique bem. Esta foi a leitura da carta de Sêneca e eu gostaria de fazer algumas reflexões. No caso, expressar a vocês algumas reflexões que eu tive. Bom, quando ele fala sobre o primeiro sinal de um espírito bem formado, consistir em ser capaz de parar e de coabitar consigo mesmo. Eu achei isso muito interessante porque, de fato, muitas das vezes nós vamos precisar de momentos de solitude para dar voz e ouvir os nossos sentimentos, desde os mais belos aos mais destrutivos, com certeza, e entender que apesar de fazerem parte de nós, eles não são nós, né? Então é importante e necessário também buscarmos a ajuda de outras pessoas, tanto quanto é necessário nos recolhermos e observarmos os pensamentos e caminhos de nossa própria mente. Mais uma vez, Sêneca nos fala sobre o perigo do excesso também. Quem vive muito externamente, como viajar frequentemente, corre o risco de nunca se sentir realmente bem consigo mesmo, visto que a procura da felicidade, desta forma, estará sempre fora do nosso alcance, pois os desejos mudarão constantemente.
Sêneca também nos fala sobre a leitura de muitos livros e autores diversos. Ele nos diz que corremos o risco de nunca nos aprofundarmos realmente em um assunto quando estamos a todo momento tentando dominar a todos. Então, com isso eu pensei, né, e é uma máxima que eu quero ter pela frente aí, sempre gravada em minha memória, que a cobiça intelectual ela é tão destrutiva quanto cobiçar qualquer outra coisa. Quando nós cobiçamos, desejamos muito alguma coisa, né, se torna uma certa obsessão, a gente acaba sucumbindo de alguma forma também. Então, eu gostaria também de adicionar que na carta 71, que nós veremos mais pra frente, né, Sêneca também nos fala que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. Então isso também é uma coisa que, né, futuramente nós vamos abordar aqui no podcast. Então gostaria de fazer já esse adicional de que é muito importante a gente entender para onde estamos indo, quem nós queremos ser, digamos assim, o que nós queremos fazer no futuro, fazer hoje, quais são os próximos passos, para que a gente tenha, né, essa consciência do que nós queremos fazer. Afinal, se nós não fizermos isso, qualquer caminho que a gente tome não vai ser, não vai ser o suficiente, não vai satisfazer a nossa alma, o nosso espírito. Então, achei muito interessante. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado, que este assunto tenha te ajudado, e até o próximo episódio.